nesta manhã para a Palavra de Deus no livro do Evangelho de Mateus, no capítulo de número 4, este versículo de número 3 em diante. Mateus, capítulo 4, na verdade a partir do versículo 1. Então, isto é, foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. E meus queridos, a primeira tentação de Jesus, vencendo as concupiscências da carne, é o título da nossa mensagem nesta manhã. E olhe comigo este versículo primeiro. Então foi Jesus conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Ele sempre foi conduzido pelo Espírito. Em todo o seu ministério terreno, o Senhor Jesus Cristo foi guiado pelo Espírito Santo de Deus. Ele é o Deus eterno, a segunda pessoa da Santa Trindade, igual com o Pai em glória e majestade, em eternidade com o Espírito, em todos os atributos divinos, mas em sua humanidade, em sua encarnação, ele foi guiado pelo Espírito Santo de Deus. E assim que nós lemos que ele foi levado pelo Espírito para ser batizado, levado pelo Espírito para o deserto, então no final dessa narrativa, levado ou conduzido pelo Espírito para iniciar o seu ministério público. Em sua encarnação, ele se submeteu ao Pai em todas as coisas e foi guiado pelo Espírito de Deus em todas as coisas. E esse texto é bastante claro, não é? Veja o versículo mais uma vez. O Senhor foi conduzido ao deserto pelo Espírito para ser tentado pelo diabo. Jesus Cristo não foi às regiões desérticas de Israel para um retiro espiritual. Ele não foi àquele lugar para ensinar a igreja que o crente deve ir para um lugar desértico ou no topo de um monte para orar, porque esse lugar geográfico o aproxima mais de Deus. Não é essa a razão. Ele foi conduzido pelo Espírito para ser, de propósito, tentado pelo diabo. E às vezes nós ficamos perplexos em ler essas palavras. Que o próprio Pai, pelo Espírito, deveria conduzir o seu Filho amado, em quem ele tem prazer, para ser tentado pelo maligno. Meus irmãos, eu creio que uma breve recapitulação dos últimos 2 estudos será de grande valia para nós. Nós observamos no nosso primeiro estudo o Cordeiro de Deus e a serpente sobre estes 2 primeiros versículos. E foi parte necessária da obra do Senhor Jesus Cristo ter sido conduzido pelo Espírito para ser tentado pelo diabo. Como representante do seu povo, como representante dos seus eleitos, Jesus Cristo deveria experimentar as mesmas coisas que nós experimentamos. É por isso que em Hebreus capítulo 4, versículo de número 15, se você abrir comigo rapidamente nessa carta, nós lemos essas palavras, Hebreus 4, versículo de número 15, que o Senhor Jesus Cristo, porque não temos um sumo sacerdote, Jesus, que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém sim um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Ele deveria, como representante do seu povo, experimentar as mesmas tentações que cada crente em Jesus Cristo irá e tem experimentado. Todavia, as tentações do Senhor Jesus Cristo foram de uma natureza muito mais profunda e aguda do que qualquer homem ou mulher haverá de experimentar ao longo de sua jornada. Cristo foi tentado para vencer o tentador, e ao vencer a tentação do tentador, vencer o próprio tentador. Satanás, nós recordamos, tentou os nossos primeiros pais, Adão e Eva, e triunfou sobre ele. Mas Cristo, que é chamado aqui de o segundo Adão, irá resistir o tentador como um homem e vencê-lo em nosso favor. Então levar cativo o cativeiro, isto é, aquele que cativou e prendeu homens e mulheres sob o domínio do pecado e o império da morte, porque o pecado conduz à morte. Aquilo que Adão, o primeiro homem criado em perfeição, sem pecado, perdeu no ambiente mais privilegiado possível no paraíso, Jesus Cristo, segundo Adão, assim por dizer, haverá de conquistar no lugar deserto, faminto, contra o diabo, para ser o campeão de nossa salvação. A semente da mulher, aquela promessa tão maravilhosa de Gênesis 3,15, haveria de esmagar a cabeça da serpente. Bem, nós sabemos que o diabo conhecia a divindade do Senhor Jesus. Ele não tinha dúvida sobre isso. Ele conhecia muito bem os textos da profecia que dizia que Deus eterno viria a este mundo.
que as entradas ou o início dele seria como que sem início, Deus eterno encarnado, segundo a ordem, não é, daquele sacerdote eterno, profeta, o Salvador, o Rei do seu povo. O diabo sabia e entendia a divindade do Senhor Jesus Cristo. Mas veja comigo, por que Satanás deveria tentar o Salvador se ele conhecia que ele era o Deus encarnado? E a razão é que Deus, na forma humana, era um fenômeno novo para o diabo. Ele sabia sobre o Senhor Jesus Cristo. Ele o conhecia desde que fora criado, isto é, Satanás, quando criado como Lúcifer. Foi o próprio Senhor Jesus Cristo que o condenara e o lançara para fora do céu, para dentro da terra. Ele sabe muito bem da Trindade. Mas Deus em forma humana era um novo fenômeno para o diabo. Ele sabia que Jesus era a segunda pessoa da Santa Trindade, mas não sabia até que ponto, ou qual a extensão da divindade do Salvador. Até que ponto Jesus Cristo era divino? Até que ponto ele suportaria a tentação? Seria ele vulnerável à tentação, como foi Adão no início? No final das contas, aqui está o homem, é Deus, mas está na forma humana. Seria ele vulnerável? Adão, criado em perfeição, foi tentado e caiu. Assim, na mente de Satanás havia todas as possibilidades ao tentar o Senhor Jesus. E é por isso que nós lemos que, embora Jesus tenha sido conduzido pelo Espírito, ele fora tentado pelo diabo. Satanás tinha todas as possibilidades. Por acaso não teve ele sucesso em derrubar e trazer com ele milhares e milhares de anjos do céu em sua tentação para cair com ele e se rebelarem contra o Deus eterno? Por acaso ele não teve sucesso em vencer Adão naquele jardim em sua perfeição humana e levá-lo ao pecado? Acaso ele não tem, até na época do Senhor Jesus Cristo, não teve em suas mãos todas as nações e culturas, tendo levado todos os reinos a se tornarem idólatras e adorarem deuses feitos de imagens de barro e de pedra? Por acaso ele não tinha vencido tantos e tantos impérios? Assim, na mente de Satanás, ele imaginava ter toda a vantagem e toda a possibilidade. E assim ele se lança em uma tentativa viciosa e cruel contra o Senhor Jesus Cristo, contra o Salvador. E nós vimos em nossas primeiras considerações que o objetivo de Satanás ao tentar o Senhor Jesus Cristo foi apenas um. Oh, meus queridos irmãos, estas não são questões de pedra e pão e alimentar o estômago. Mas o objetivo de Satanás era que o Senhor Jesus Cristo não fosse aquela cruz do Calvário. O seu objetivo era que ele parasse e cessasse a missão do Salvador, e que o plano de redenção fosse a bancarrota, e que Isaías capítulo 53, que Satanás certamente conhecia, não fosse cumprido. O diabo sabia que Jesus tinha vindo ao mundo para vencê-lo e para destruí-lo. Ele entendia muito bem o significado daquelas palavras de Gênesis capítulo 3, 15. Que o filho da mulher, ou a serpente, ou melhor, a semente da mulher, haveria de esmagar a cabeça da serpente. E o que nós temos diante de nós aqui é este grande combate entre a semente da mulher e a semente da serpente, ou melhor dizendo, a própria serpente. É de uma importância singular para que cada um de nós compreendamos nesta manhã o que está envolvido nessa primeira tentação. A verdadeira essência, o verdadeiro motivo ou intenção, não só da primeira como das três tentações, era que Jesus abandonasse o seu plano e a sua missão. O objetivo de Satanás por meio dessa tentação é que ele pecasse, virasse as suas costas ao Pai e ao Espírito Santo e não cumprisse a sua obra de redenção e não tivesse sucesso em sua missão. Essa tentação lançada pelo diabo contra o Senhor Jesus Cristo era para abandonar o plano de salvação, para evitar a cruz do Calvário. Satanás persistirá ao longo de todo o ministério do Senhor Jesus Cristo. Não é a primeira vez que ele tenta o Senhor Jesus Cristo. Não é a primeira vez que ele se lança nesse desejo vicioso e cruel de destruir o Salvador. Você se recorda? Quando Jesus Cristo veio ao mundo, ele insuflou Herodes para matar todas as crianças de Belém. Seu objetivo é que ele não fosse a cruz do Calvário. Lá na frente, ao longo de sua jornada, treinando aqueles discípulos, o diabo mais uma vez agora insufla Pedro. E o Senhor Jesus, quando reúne os seus discípulos e começa a dizê-los que ele deveria ir a Jerusalém e ser traído,
e ser humilhado e desprezado pelo povo, então crucificado para ser o nosso Salvador. Pedro dá um passo à frente, se aproxima do Salvador e o põe à parte e diz: tu não irás fazer isso? Ir morrer daquela maneira na cruz romana? E nós recordamos que o Senhor Jesus se volta a ele e diz: para trás de mim, Satanás. Ali está mais uma vez o maligno buscando cessar a obra de redenção, impedir a cruz do Calvário. E mesmo ali pendurado sobre aquela cruz, debaixo daquele sol escaldante, daquelas palavras de desprezo e de chacota, sendo crucificado e torturado, mesmo ali Satanás insuflando a multidão: se tu és o Filho de Deus, desce dessa cruz, salva a ti mesmo e a nós. Ao longo de toda a jornada do Senhor Jesus, ele haverá de experimentar essas tentações. Você se recorda daquelas palavras quando ele diz aos discípulos: vós tendes sido os únicos em estar comigo em todas as minhas tentações. São essas as tentações, as mesmas tentações lançadas contra o Salvador no início do seu ministério. Porque ele foi verdadeiramente homem, ele poderia ser tentado. Mas porque ele era verdadeiramente Deus, ele jamais pecaria. Meus irmãos e amigos, quando o diabo tenta uma pessoa, ele assume o controle e trabalha com a sua vítima, porque diante dele há uma grande vantagem. Porque cada homem e mulher possui uma natureza pecaminosa, sujeita à tentação. Assim Satanás forja tentações de acordo com a concupiscência carnal de cada homem e mulher, e assim ele tem grande vantagem sobre nós. O que Satanás faz é observar em que direção a árvore se inclina, então tenta precipitá-la. Ele forja tentações para você e para mim, de acordo com as nossas inclinações carnais, que ele conhece muito bem, porque ele nos observa. Ele forja tentações sabendo a natureza carnal que há dentro de cada um de nós. Mas o Senhor Jesus não possuía essas inclinações. Nascido sem pecado, nascido sem concupiscência, não havia no Senhor Jesus Cristo uma natureza decaída, não havia na mente e no coração de Jesus Cristo um terreno fértil para que aquelas sementes malignas da tentação criassem raiz. É por isso que no jardim do Getsemane, próximo àquele momento de ser crucificado, quando Judas vem com aquela multidão e Satanás com eles, Jesus Cristo disse aos seus discípulos: aí vem o tentador, mas ele não tem nada em mim. Isto é, não há em mim um ímã a ser atraído pelas tentações que são colocadas diante de mim, porque não há em Jesus uma natureza pecaminosa para cair. Mas sendo homem ele poderia ser tentado, mas sendo Deus ele jamais pecaria. E quando nós pensamos sobre isso, nós vemos a obra gloriosa do Senhor Jesus, Deus eterno encarnado, sabendo a todo tempo o que haveria de fazer, cada passo preparado, tendo entrado no tempo e no espaço para cumprir a sua missão. Ele sabia que haveria de cumprir, ele sabia que seria vencedor. Todavia Satanás, em seu desespero, em seu ódio, irá colocar toda a sua força contra a semente da mulher para buscar destruí-lo. E é a partir deste versículo de número 3 que nós podemos ver como foi que ele propôs então a sua primeira tentação. Mas é importante, antes de nós entrarmos nos detalhes, recordar algo. Não foi a primeira vez que o Senhor Jesus foi tentado aqui neste deserto. Lucas, no capítulo de número 4, nos diz que ele foi tentado ao longo de 40 dias e 40 noites. E que então, ao final destes 40 dias e 40 noites, tendo fome por causa do jejum, Satanás se aproxima dele com essas 3 últimas grandes tentações. E nós entendemos que o método do maligno parece ser um método de tentar exaurir a sua vítima e então dar um golpe final para derrubá-la. O Senhor Jesus Cristo foi tentado pelo diabo, e o diabo aqui de uma maneira invisível tenta o Senhor em sua mente através de muitas e muitas tentações ao longo daqueles 40 dias e 40 noites. E então nos parece que ele aparece ao Senhor Jesus de uma maneira visível, material, logo no final, quando o Senhor Jesus se encontra com tamanha fome após 40 dias de jejum, para este último ataque final e violento. E é isso que nós lemos então aqui no versículo de número 3. E chegando-se a ele o tentador, ele já estava por ali por 40 dias de uma maneira invisível, como ele faz com você e comigo, por sugestões,
mas agora chegando-se a ele de uma maneira visível e real. Amigos, essas 3 últimas tentações de Satanás não são meras questões de poder divino, transformar pedras em pães ou alimentar o estômago. Isso é apenas a isca no anzol. O objetivo de Satanás, mais uma vez, é impedir o Calvário, impedir a obra de redenção. E para fazer isso, essas 3 tentações objetivam que o Filho de Deus virasse as suas costas para o Pai, deixasse o plano da Trindade, da qual ele mesmo pertence, e abandonasse o plano de Deus, que ele deveria vir a este mundo e em todas as coisas ser guiado pelo Espírito, ser dependente do Pai e começar a agir de uma maneira independente, criar comida para si mesmo em vez de esperar pela provisão do Pai. O objetivo de Satanás é que o Senhor Jesus Cristo vire as suas costas para Deus, o Pai, e aqui haja uma brecha, uma separação entre a Trindade, levar Jesus a agir de um modo independente da vontade do Pai e do plano eterno. Satanás busca colocar um espaço de desconfiança entre Pai, entre Filho e Pai, como se isso fosse possível. E se ele triunfou no paraíso, derrubando Adão em perfeitas condições, por que ele não poderia triunfar agora no deserto, derrubando um homem faminto? Outra coisa importante a se observar é que as tentações que Satanás irá propor ao Senhor, porque toda tentação é um argumento à alma, cada uma dessas tentações, marque você, possui o mesmo teor de toda a tentação que é lançada contra você, contra eu, contra mim. Cada uma das tentações forjadas pelo diabo possui o mesmo teor de todas as tentações que o diabo lança contra toda pessoa. São as mesmas tentações que ele lança contra Eva e Adão no jardim do Éden, desde o início e até o final. Eu gostaria que você observasse nessa manhã o teor dessas tentações. Veja o versículo de número 3, 5, 6 e 8. E chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Versículo 5. Então o diabo o transportou à cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te de aqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem a teu respeito e tomar-te-ão em suas mãos. Versículo 8. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse-lhes: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Nessas 3 tentações fatais registradas aqui por Mateus para nós temos combinado de forma concentrada todo o escopo da tentação humana. É de suma importância que você marque isso. O apóstolo João, em 1 João, nós acabamos de ler, volte-se comigo mais uma vez, em sua primeira carta, no capítulo 2, no versículo de número 15, 1 João capítulo 2, versículo 15, ele diz essas palavras tão importantes para nós nesta manhã: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. É isso que está acontecendo aqui nessas 3 tentações do Senhor Jesus Cristo. É isso que acontece com você e comigo quando nós somos tentados pelo diabo. Todos os pecados possíveis são representados por essa declaração: o amor pelo mundo. E o amor por Deus, o Pai, representa toda a justiça e retidão que um crente deve buscar viver. Então o apóstolo João resume tudo isso em um único versículo, e ele diz que tudo o que existe no mundo é resumido no versículo de número 16. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Você sabe o que está implícito aqui? Essas 3 coisas descritas por João no versículo de número 16 constituem todo o escopo do pecado, todo o escopo da tentação, tudo o que está presente no mundo. De maneira que as tentações que o diabo propõe diante de nós para o pecado estão ligadas a esses 3 aspectos: a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos
e a soberba da vida. O diabo sabia muito bem disso. Por que será que nós nos esquecemos disso? Assim ele haverá de forjar suas tentações, tendo em vista esses 3 elementos do mundo envolvido em cada tentação que nós iremos experimentar até o final de nossa jornada. E irá dessa maneira tentar o Senhor Jesus Cristo com todos os 3 aspectos possíveis de cada tentação. Ele colocará diante de Jesus Cristo uma tentação baseada na concupiscência da carne, uma tentação baseada na concupiscência dos olhos e da soberba da vida. Daí 3 grandes tentações e não 4 ou 5. Ele não precisaria de 4 ou 5. Na primeira tentação, o diabo assalta o Senhor Jesus Cristo com uma tentação envolvendo a concupiscência da carne. E ele coloca diante de Jesus Cristo o foco no apetite corporal natural do ser humano, que todo homem deve satisfazer para viver, os desejos da carne. Se tu és Deus, alimenta o teu estômago faminto, transformando essas pedras em pães. Coma e viva. Que adianta a vontade do Pai se você irá morrer faminto nesse deserto? Tentação do corpo e da carne. Tendo falhado em seu primeiro assalto, ele lança a segunda tentação, que tem como isca a soberba da vida, isto é, o orgulho da vida. O orgulho, o ego que há dentro de todo ser humano caído, o desejo natural do ser humano não convertido, que tem de se colocar na vitrine, de se expor, de se mostrar, de se elevar e de se enaltecer, e se colocar acima dos outros, e se exibir. E ele diz a Jesus: voe daqui do templo, do pináculo, para que todo mundo te veja que tu és Deus. Faça um show na frente de todo mundo, demonstre o teu poder. A concupiscência, não é? Ou melhor, a soberba da vida. Usando o teu poder divino para mostrar que tu és realmente o Messias, através de um show no ar, um espetáculo de anjos te trazendo para baixo, diante dos olhos de todo mundo aqui no pátio do templo. No final das contas, você é Deus, não irá cair. Deus irá enviar os seus anjos. Engraçado, não é? O diabo aparece com uma Bíblia debaixo do braço. O diabo lê a Bíblia, parece que sim. Porque está escrito, aqui está minha base, Jesus, você pode pular. O assalto final do tentador foi com base na concupiscência dos olhos, tão forte no ser humano, tão forte em cada um de nós aqui. O apetite por ambição, a busca por ter objetos materiais, por possuir, por se cercar de bens e de conforto. E assim Satanás coloca diante dos olhos do Senhor Jesus toda a glória, toda a tecnologia, toda a riqueza, todas as gadgets, tudo aquilo que nós queremos ter, toda a vaidade trazida pelos olhos, que consomem tantas e tantas pessoas, riqueza, status, conforto, todos os bens possíveis, tudo isso te darei, se prostrado me adorares. A concupiscência da carne, dos olhos e a soberba da vida. Bem, nós vimos o que mirava, buscava o tentador, que Jesus perdesse a esperança na bondade do Pai, que ele suspeitasse do amor do Pai, e que Satanás pudesse criar um espaço de separação entre filho e pai. Nós vimos a essência da tentação, tudo aquilo que está envolvido com a isca em cada tentação possível, concupiscência da carne, dos olhos, soberba da vida. E nós vimos o objetivo de Satanás: desviar o Senhor Jesus Cristo de sua missão, de sua cruz, levá-lo a duvidar do Pai. Aquela voz no teu batismo: este é o meu filho amado, será mesmo? És tu o filho de Deus, amado por Deus? Como ele te deixaria com fome por 40 dias nessa missão? Esqueça o Pai, tu és Deus, exerça o teu poder, alimente o teu estômago. Para que sofrer? Ele sabia que Jesus Cristo, como Salvador, o Messias, haveria de ser um homem desprezado, humilhado, um homem de dores. Para que tudo isso, Jesus? Tu és o Filho de Deus. Alimente-se. Para que esperar tanto tempo para conquistar os corações? Salte do templo e deixe que todo mundo te veja descer como Messias vindo do céu, carregado por anjos. Inicie o teu ministério com glória, ganhando e cativando os corações. Para que andar a pé de cima para baixo, com fome, desprezado? Tu és o Filho de Deus. Nós vimos o seu objetivo: que Senhor Jesus Cristo não fosse aquela cruz de dor e agonia, onde finalmente a serpente teria a sua cabeça esmagada.
Nós podemos agora considerar então esta primeira tentação em particular no versículo de número 2 de Mateus capítulo 4. Ouça essas palavras. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Observe, meu querido amigo. Tendo jejuado 40 dias, que contraste, depois teve fome. Como pôde Jesus ter ficado 40 dias sem se alimentar? Em cada instância da humilhação do Senhor Jesus Cristo ao se fazer homem, nós vemos ao mesmo tempo algo da sua divindade. Se Jesus Cristo está aqui com fome terrível, mostrando que é homem, bem, nós lemos que ele passou 40 dias sem comer, mostrando que é Deus. Quem jamais faria isso? Mesmo em sua humanidade, nós percebemos a sua divindade. Ali está ele, um bebê deitado em uma manjedoura, tão frágil, tão indefeso, mas uma estrela vem para anunciar que ele é Deus. E um coral de anjos cantando glória a Deus nas alturas, porque Deus se tornou homem. Ele crescia como uma criança, como toda criança, não é? Como toda criança crescia, mas ali aos 12 anos no templo, disputando e ensinando os doutores da lei. Ele se submeteu ao batismo dos homens como os demais, mas então uma voz do céu dizendo: ele é divino, meu filho amado. Ali no monte com os discípulos, Pedro, Tiago, João, Moisés e Elias descem como que em uma visão para falar com o Salvador, e a menos que Pedro e os demais discípulos pensem que Jesus é um mero profeta elevado, uma voz do céu: este é o meu filho amado, a ele ouvi. E de repente, de uma maneira tão gloriosa, como que a máscara da sua humanidade saísse e a sua glória e fulgor brilhasse diante daqueles homens. A sua humanidade e a sua divindade o tempo todo, como que misturadas aqui ao longo dessas narrativas. Ele é o Deus eterno. Ali no monte com os discípulos, em toda parte, e agora aqui tentado pelo diabo, e ao final desses 40 dias de fome, como um homem que sente fome, então servido pelos anjos. Meus queridos amigos, nós estamos lidando com Deus eterno que se fez homem. Deixe-me fazer uma breve aplicação aqui. Evite usar o primeiro nome do Senhor sem o pronome de tratamento Senhor. Não apenas Jesus isso, Jesus aquilo, Senhor Jesus. Nós não conhecemos mais em sua encarnação aqui na terra, em sua humilhação, mas Ele é o Senhor elevado. Quando nós lemos na palavra de Deus, os evangelistas falaram sobre Jesus, isso, eles estão falando sobre Ele em sua encarnação. Tudo aquilo que nós pensarmos a respeito dEle, quando nós ouvimos a sua voz declarada, aqui está o Deus eterno, Ele é o Senhor da glória. Como um crente em Jesus Cristo poderia se permitir estar perto de um lugar onde chacota é feita pelo nome do Senhor Jesus? Ele é o Senhor da glória. Nós devemos guardar sempre estas coisas em nosso coração e não dar audiência a chacotas e a programas e a músicas ou o que quer que seja que reduza o Senhor Jesus Cristo. É triste ouvir às vezes os louvores que estão em tantas igrejas, não é? Há pessoas que querem colocar os seus pés dentro do sapato de Jesus. Que proximidade irreverente. Há aqueles que transformam Jesus em uma pessoa desesperada por um relacionamento com o ser humano. Ele não consegue viver se não tiver pessoas o amando e o buscando. Ele é o Deus eterno, que subsiste desde a eternidade, preenche a si mesmo, está satisfeito em si mesmo. O Senhor da glória. E todas as vezes que nós vemos a sua humanidade, não se esqueça, ali está a segunda e eterna pessoa da Santa Trindade, Jesus Cristo, o Senhor. E embora nós estejamos contemplando a sua humanidade aqui nesses versículos, Ele é o Senhor da glória. Lembre-se sempre disso. Veja esse versículo de número 2 mais uma vez. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome, fome real, fome castigante, em lugar ermo, onde não haviam frutas, vegetais que poderiam ser comidos ou ervas, e não deveria haver, não é? Porque foi o plano de Deus que Jesus fosse levado a um lugar assim como este, tão ermo e desértico, para estar em comunhão com Ele, jejuar por 40 dias, e obviamente sobre o cuidado do seu Pai em relação à sua comida, mas também para estar em fragilidade, para ser tentado pelo diabo.
E é nesse ponto em questão que Satanás irá então lançar a sua primeira tentação contra o Senhor Jesus Cristo, referente à comida. Foi a providência de Deus que permitiu que o Senhor Jesus estivesse em uma situação como essa. Você já pensou sobre isso? Que o próprio Pai determinou que o Senhor Jesus sofreria e que ele estaria com fome por 40 dias, e o Senhor voluntariamente se oferece e se submete a isso. Porque Satanás pensa e prepara as suas tentações de acordo com o estado e condição presente de cada homem e mulher. Marque isso também. Se Jesus está com fome, então a tentação do diabo para alcançar o seu objetivo final se envolverá algo que tem a ver com esse estado de fome. Jesus estava com fome e ele tenta o Salvador a satisfazer a sua fome de maneira, ou melhor, da maneira que o próprio tentador prescreve. Meus queridos irmãos, nós não estamos lutando contra um diabo nécio. Satanás observa em que direção a árvore se inclina e tenta precipitá-la. Ele trabalha em cima do material que ele encontra. Quando uma pessoa está farta, então Satanás atenta ao orgulho, à autoconfiança, a esquecer-se de Deus em seu coração. Quando uma pessoa está destituída ou enferma, ele atenta a desconfiar de Deus, e a desconfiar do reino de Deus, e das promessas de Deus, e do amor de Deus. Se uma pessoa está muito envolvida com o aqui, com o agora, com esta vida, ele irá prover meio de descontentamento espiritual, para esfriar essa pessoa a respeito do reino de Deus, descontentamento espiritual para atraí-la mais e mais para este mundo, ao ponto do seu coração se tornar frio. Se ele observa a insinceridade num crente, esse homem é insincero, ele não ora. Essa mulher é insincera, ela ora, mas não vive. Então Satanás sugerirá todos os tipos de inclinações para fazer algo contrário e deixar a pessoa em maior insinceridade. Se nós atentássemos para isso, que insinceridade é a irmã gêmea da mentira, nós não nos permitiríamos nossas desculpas vãs para não nos envolvermos na obra de evangelismo, para não estarmos na igreja, para não orarmos ao Senhor, para não dirigirmos a Ele o nosso louvor. Então Satanás, quando ele vê descontentamento no coração de alguém, irá sugerir todos os tipos de descontentamento contra a igreja, contra o pastor, contra o irmão, contra a irmã. Quando Satanás percebe que o crente possui sua agenda secreta e seu plano secreto para virar as costas para Deus, então ele irá sugerir todo tipo de falha e erro na igreja para encontrar uma desculpa para ir embora dela. Satanás trabalha em cima da nossa disposição de mente ou em cima de nossa condição atual. Veja o versículo de número 3. E chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és o Filho de Deus. Parece que há uma dúvida aqui, não é? Não há dúvida, é uma má tradução, na verdade. A ideia é que, já que tu és, uma vez que tu és o Filho de Deus, como em Colossenses 3:1, tendo sido, pois, ressuscitados, já que fostes ressuscitados por Deus, buscai as coisas que são do alto. Essa mesma ideia no grego. Já que tu és o Filho de Deus, Satanás sabia muito bem, manda que estas pedras se tornem em pães. Pedras que estavam ali do lado do Senhor Jesus Cristo, naquele lugar ermo. Observe que as tentações que Satanás lança, além de serem forjadas de acordo com o nosso estado material, ou de acordo com as circunstâncias de nosso coração e mente, essas tentações são também plausíveis. Todas elas são plausíveis, são racionais. E às vezes essas tentações têm em vista coisas que são legítimas para nós, que nós precisamos. Ele está com fome, alimente o estômago, que há de irracional nisso. Tu és Deus, você pode criar pães do nada, que há de irracional e legítimo em se alimentar quando você está com fome. Se também tentações são plausíveis, elas são racionais,
e às vezes tem em vista coisas legítimas. O que há de mais legítimo em prover comida quando você necessita dela? Você percebe, meu querido? Ou de vingar-se de alguém que te fez um mal? Ou de trair alguém que te traiu? O que é de mais legítimo? Ou de tirar vantagem quando isso te pode fazer subir na escala social? Ou satisfazer o desejo da carne quando a carne se oferece numa bandeja diante de você? É natural, não é, que a galinha carcareje quando bote um ovo e avise todo mundo assim? É natural você se vangloriar quando você fez algo digno de nota? Ou de contar vantagem quando você tem vantagem? Ou de olhar para as pessoas de cima para baixo quando você se sente superior a elas? Ou de se entregar a excessos e pecados vários, se você não irá ferir ninguém? O que é de errado de usar teu poder divino para prover comida quando você está com fome, Jesus? Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Já que tu és o Filho de Deus e está passando fome, transforme essas pedras em pães. Para que esperar pela provisão do Pai? Ele te deixou sozinho aqui, o Filho de Deus nesse estado, com fome. Certamente que toda a tentação do diabo tende para o pecado. Mas onde está o pecado nessa tentação? Qual seria o pecado em criar pães para comer quando você está com fome? Não haveria nenhum problema em fazer isso. Será que nós julgaríamos o Senhor se Ele realmente transformasse aquelas pedras em pães, estando faminto? Será que é pecado nisso? Quebra algum ponto da lei moral de Deus? A sutileza de Satanás não é? A astúcia de Satanás está no detalhe. A tentação parece ser algo trivial, legítimo, racional, necessário. Foco na comida, pão, fome. Se tu és o Filho de Deus, Satanás não tinha dúvida. Já que tu és o Filho de Deus, aqui está uma oportunidade para provar. Transforme este elemento da tabela periódica mineral e esse outro elemento da tabela periódica orgânico. Ele poderia fazer isso, ele faria em poucas semanas, transformando água em vinho. Transforme estas pedras em pães e sacia a tua fome. A linguagem de Satanás é essa: Jesus, veja você nessa situação deplorável, Filho de Deus, em um estado como este, como você pode se permitir isso? Abandone a Deus, vire as costas para Ele, proveja comida para si mesmo, haja de uma maneira independente do plano da Trindade, satisfaça a si mesmo. Como você poderia se permitir, sendo Filho de Deus, se encontrar numa situação como essa? Por acaso tu és o Filho de Deus? Ele disse no batismo: este é o meu Filho amado. É mesmo? O que disse Deus? Não comerás de qualquer fruto do jardim do Éden. É a mesma maneira como Ele faz conosco. São as mesmas tentações. Como Ele pode te amar, Ele te abandonou e agora você está com fome. Não poderiam ser verdadeiras aquelas palavras do versículo 17 do capítulo anterior? Não se permita isso, vá em frente. Exerça teu próprio poder, transforme estas pedras em pães. Você não precisa esperar pelo Pai. O objetivo de Satanás é quebrar essa confiança do Filho com o Pai, essa dependência do Filho com seu Pai Celestial, levando Jesus a prover para si mesmo, sem necessidade de esperar pela provisão do Pai, a agir de uma maneira unilateral ao plano da Trindade, de uma maneira independente, e ele se aproxima de Cristo em seu momento de maior vulnerabilidade. Você tem sentido isso em sua vida? Que as maiores tentações, mais agudas e mais contínuas que vêm sobre nós são nos nossos momentos emocionais ou materiais de maior necessidade. Para o pecado, para nós agirmos contrário ao que nós cremos, esquecermos do poder de Deus e fazermos aquilo que o nosso temperamento diz que nós devemos fazer. Por que se submeter a essa indignidade, passando fome aqui no deserto, esperando pelo Pai? Preso a esse plano da Trindade, que você deve se humilhar e sofrer e ser desprezado. O Filho de Deus que criou todas as coisas, apenas comande. Não há ninguém aqui nesse deserto. Proveja para si mesmo, não espere pelo Pai. Para que isso? Você é Deus.
tu és o Filho de Deus. O vão de separação entre o Filho e o Pai, impedir o Calvário, Satanás cria que podia fazer isso. Ele sabia que no plano da Trindade o Messias deveria sofrer, e pelo seu sofrimento se tornar o Salvador do seu povo. Você é Deus, o Filho de Deus. Não passe por esse vexame, ter que passar fome. Vamos lá, realize o teu primeiro milagre. Até então Jesus não tinha realizado nenhum milagre ainda. Prove que você é o Filho de Deus. Cristo não seria mais um homem perfeito, não teria se submetido a toda a lei, a toda a justiça, não teria dependido do Pai em todas as coisas. Se ele tivesse realizado aquele milagre, teria sido uma terrível transigência espiritual da vontade de Deus. Teria arruinado as suas qualificações para ser o Salvador. Teoricamente, embora impossível, teria criado uma divisão entre o Filho e o Pai e a vontade da Trindade, da qual ele era um membro. Povo de Deus, nós não estamos lidando com o diabo nécio em nossa jornada ao longo desta vida. O maior resultado que Satanás almeja ao tentar um crente para o pecado não é somente que ele peque, assim manche as suas vestes que um dia foram lavadas pelo sangue do Cordeiro, porque, como conhecedor da Bíblia, Satanás conhece aquela passagem que diz que se confessardes os vossos pecados, ele é fiel e justo para vos perdoar, lavar as nossas mãos e os nossos pés, já que o corpo foi lavado. O objetivo de Satanás ao tentar um crente não é apenas que ele peque e manche as suas vestes, mas seu objetivo com a tentação, ao levar ao pecado, e esse é o seu objetivo com o pecado, é colocar um espaço de separação entre o crente e Deus, entre a afeição do crente e a pessoa do Pai, e acabar com o relacionamento que o crente tem com Deus, e cessar a adoração que o crente dirige a Deus, e o seu coração e a sua vida, e com a obrigação que nós temos para com o Pai de servi-lo, de amá-lo em todas as coisas, e desta forma eliminar a nossa dependência no Senhor e a sua comunhão com o Pai. Em outro aspecto da vida cristã, suas tentações têm visto abalar também a nossa certeza de salvação. O Espírito de Deus é aquele que em nosso andar com o Pai testifica com o nosso espírito a certeza de que somos filhos de Deus. Mas o espírito imundo do maligno é aquele que opera para abalar esta certeza do nosso relacionamento com o Pai. Aflições, problemas, necessidades são os maiores argumentos que Satanás coloca diante de nós. Por acaso você é uma filha de Deus? Como ele poderia lhe deixar passar por isso? Como se aflições e dificuldades não provassem o amor de Deus, ou mesmo não estivessem no treinamento que Deus tem para nós. Há muitos testes e provações que são permitidas por Deus para a nossa vida. Aqui está o Senhor Jesus Cristo sendo submetido a grandes provas. Há muitos testes que são permitidos por Deus, espaço que é dado sim ao diabo, para provar a nossa fé, para fortalecer os nossos músculos espirituais e para nos ensinar a respeito do tentador. Nenhum crente está isento de tentações, de provações, de carestia, de perplexidade. Em Atos capítulo 27, versículo de número 33, você ouve este servo do Senhor Jesus, o apóstolo Paulo, dizendo essas palavras. E entretanto, Atos 27, 33. Entretanto que o dia vinha, Paulo exortava a todos os que comessem alguma coisa. Ele estava no barco viajando para Roma, dizendo: é já hoje o 14º dia que esperais, e permaneceis sem comer, não havendo provado nada. Paulo e seus companheiros estavam há 14 dias sem se alimentar por causa do reino de Deus. E você ouve crentes às vezes dizendo: eu estou indo servir ao Senhor, indo para a igreja, o ônibus passou e não parou. E então praguejam: Senhor, eu estou na tua obra, como é que o meu sapato fura? E esse carro passa e joga água em mim. E o meu FGTS não sai, eu estou te servindo, Senhor. Mas aqui está um homem servindo ao Senhor por 14 dias. E não há murmuração em seus lábios.
Eles eram amados por Deus, servos de Deus, que é dono do ouro e da prata. Em 2 Coríntios capítulo 6, versículo de 4 a 5, nós ouvimos essas palavras de Paulo. 2 Coríntios 6, 4 a 5. Antes, como ministros de Deus, tornando-nos recomendáveis em tudo, na muita paciência. Ele não está escrevendo poesia, ele está falando sobre a sua vida. Na muita paciência, nas aflições, nas necessidades, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns. Volte-se para o capítulo 11, versículo de número 25 agora. 3 vezes fui açoitado com varas, 1 vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, 1 noite e 1 dia passei no mar, em cima de um pedaço de madeira para não afundar no abismo, isto é, em viagens muitas vezes a pé, isto é, em perigos de rios para não afundar, em perigos de salteadores, em perigos dos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadiga, em vigílias muitas vezes, em fome, em sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez. E aqui ele segue a sua lista. Em Atos capítulo de número 11, versículo de número 29, nós lemos sobre uma igreja que passou fome, e uma oferta precisou ser coletada na Ásia para enviar para esses irmãos comida. Em 2 Timóteo capítulo 4, versículo de número 20, o querido amado irmão Trófimo foi deixado doente no lugar onde ele estava, porque a obra missionária precisava seguir em frente. Em 1 Timóteo 5, 25, Timóteo, amado filho de Paulo na fé, companheiro de Paulo no serviço, Paulo diz a ele: olha, não tome só essa água de Éfeso não, tome um pouco de bebida fermentada, que é bom para o estômago, esse vinho azedo que vocês têm em Éfeso. E se tivesse uma farmácia ali, ele falaria para Timóteo: vai e compra um omeprazol, você precisa seguir em frente servindo a Cristo. Satanás leva crentes a se esquecerem dessas passagens, não é? Então ele leva o crente a se agir soberbamente, a exigir de Deus: cadê a minha bênção? Cadê a minha provisão no serviço? Eu exijo, eu reivindico. Oh, será que Deus está comigo mesmo? As coisas não estão bem. Satanás leva crentes a se esquecerem que a graça de Deus não somente se manifesta quando elas estão bem, mas que o poder de Deus nos aperfeiçoa na fraqueza, na carestia, na chuva, no sol, no pouco alimento, nas dificuldades, nas humilhações, no desdenho, no franzir da face do chefe, no perder na posição do trabalho. O objetivo de Satanás é abalar a confiança que nós temos na palavra de Deus, sacudir a confiança que você tem no Senhor, nos levar a questionar a verdade da palavra de Deus. Foi assim que ele começou com Adão e Eva. Por acaso Deus disse? Certamente que não. Se ele disse, como você pode estar enfrentando essas situações? Então nós abrimos passagem para o diabo em nossas vidas, quando nós questionamos o método de Deus, ou qualquer palavra que o Senhor tenha dito, pois o seu objetivo como pai da mentira é opor-se à palavra de Deus de toda a forma possível. Foi uma tentação imensa colocada diante do Senhor Jesus Cristo aqui em nosso texto de Mateus. E foi colocada em um embrulho muito simples, plausível, racional e mesmo desejável: mate sua fome. Transforme essas pedras em pães. Você está com fome, você é Deus e tem poder para isso. Oh, minha querida irmã, você passa em frente dessas vitrines desejáveis, você merece. Gaste com o que você não precisa, se cerque de conforto e se estrague para a obra, se enche demais, se mime a si mesmo, para que você não consiga ir bater na porta das pessoas, porque você está muito tímido de ofender pessoas tão bacanas, que estão morrendo. Se cerque de veludo e de conforto, e de servos e de tudo mais, para que você não consiga enfrentar o sol e o calor e servir a Cristo. Você merece, afinal você tem tudo isso. Não precisa ir à igreja todo domingo, vá à chácara também. Para que você comprou essa chácara? Trabalha tanto, deixa a obra do Senhor um pouco de lado. Não são essas tentações que vêm, não são elas plausíveis, racionais, desejáveis.
Oh, mas eu estou tão cansado para ir na igreja, eu trabalhei demais. Para quem? Para o Senhor ou para você mesmo? Trabalhou tanto, todos nós, não é? São tantas tentações. Tá bom, eu vou lá, mas eu vou dormir no banco. Eu vou dar as minhas migalhas para o Senhor. Apazigue a sua consciência, ela está te afetando, não vá apenas o corpo. Vós trazeis, diz o Senhor, um culto de lábios, mas o coração está distante. É o mesmo Deus do Antigo Testamento que é do Novo. Esse mundo não é tão mau assim. Veja como essas pessoas não salvas, elas são tão alegres, não? Elas estão sempre se divertindo. Veja como elas se divertem, elas sabem como aproveitar a vida. Não há problema nenhum em alimentar-se da cultura desse mundo, de seu entretenimento sensual, de sua vanglória carnal, e trazer dessas coisas para dentro da minha vida, para dentro do meu lar, e por que não, para a igreja? Afinal, pastor, pense racionalmente, se nós trazemos o mundo para a igreja, o mundo vem para a igreja, não é verdade? E nós transformamos a igreja no mundo. Qual o problema com um pouco do tempero deste mundo? E alguns de seus estilos na adoração do povo de Deus. Qual o problema com um pouco do tempero do mundo no ambiente espiritual? Você vê, é colocado diante de nós como algo plausível, mas resultará em incrível desastre espiritual, porque toda tentação é para o pecado. Se tu és o Filho de Deus, transforma estas pedras em pães. Se Jesus fizesse isso, pareceria que ele estava duvidando do que seu pai dissera: este é meu filho amado em quem tenho prazer. Ele estaria duvidando da providência de Deus, ele estaria dando espaço à vanglória, uma ostentação do seu próprio poder, manifestar e exercer o seu poder divino para algo tão pequeno como transformar pedras em pães. Eu tenho o poder, um sanduíche na minha mão. Glória. Se ele não transformasse as pedras em pães, veja a astúcia da tentação, poderia parecer que ele não estava apto a realizar isso. E parecia que ele estava ocultando que era de fato o Filho de Deus, algo que era necessário, já que aquela voz disse: tu és o Filho de Deus. Para que ocultar? É algo doloroso, não é? Ouvir que as pessoas estão suspeitando de nosso caráter, quando está em nosso poder facilmente refutá-las, prová-las que estão erradas. É isso que está envolvido nessa tentação. Se tu és o Filho de Deus. Uma provocação como esta só poderia vir da mente de Satanás. Se tu és o Filho de Deus, desce dessa cruz, prova a ti mesmo como Deus. Mas Jesus responde no versículo de número 4. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Observe a resposta do Senhor Jesus Cristo. Em sua resposta, ele não toca a parte da declaração do diabo quando ele diz: se tu és o Filho de Deus. O diabo já sabia disso. Em sua resposta, ele não lida com aquilo já estava estabelecido. A tentação é: se tu és o Filho de Deus, transforme. Essa é a segunda cláusula, não é? Da sentença. Transforme essas pedras em pães. A resposta de Jesus é para aquela parte da declaração do diabo que diz: transforme estas pedras em pães. Está escrito, o Messias será o Filho de Deus? Não está escrito, nem só de pão viverá o homem. Você observa a resposta? Tem a ver com a segunda parte da tentação. Está escrito, isto é, a Bíblia diz. E essa resposta do Senhor Jesus Cristo é o seu resumo de Deuteronômio, capítulo 8, versículo de número 3. Eu gostaria de ler essa passagem porque é de singular importância. Deuteronômio capítulo 8, versículo 3. Vamos começar a ler do versículo 2. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, Moisés falando ao povo, pelo Senhor, estes 40 anos, para te humilhar. Na verdade, a palavra humilhar não está aqui, a palavra humildecer, para baixar a crista de vocês. E te provar, para saber o que estava no teu coração. Provações, testes, vêm para mostrar o nosso estado espiritual diante de Deus, para nós mesmos, porque Deus já sabe. E se guardarias os meus mandamentos ou não, você vai me amar acima de todas as coisas que estão à tentação para provar. E te humilhou, humildeceu, e te deixou ter fome, como nos casos do Senhor Jesus, e te sustentou com o maná,
que tu não conhecestes, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender, é uma lição à mente, que o homem não viverá só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Moisés fala sobre o maná e mostra como Deus deu do céu maná, aquele alimento para prover para o seu povo, para ensinar a eles que eles, embora necessitassem de pão, e a reclamação era: onde está o pão? Onde está a comida? Nós queremos voltar para aquelas cebolas, pepinos, cenouras do Egito. Será que Deus pode nos prover uma mesa no deserto, onde não há nada? Onde está o pão? O Senhor envia o maná para mostrar a eles que Deus pode prover um outro meio além de pão para a subsistência, a vida daqueles homens e mulheres no deserto. Para ensinar a eles que, embora o pão seja a maneira ordinária, comum da vida, pão se refere a tudo que é alimento, obviamente, ao vestir, ao calçar. Deus poderia manter a vida daqueles homens e mulheres de outra maneira, como lhe agradasse. Porque, afinal das contas, tudo vem de Deus, seja a provisão ordinária que nós recebemos da mão de Deus através do nosso suor e do nosso trabalho, é bênção dele. Ou seja, quando nós não temos força em um dedo para levantar um nada, e ele provê o nosso sustento. O homem não vive só do resultado do seu trabalho diário, ele pode prover outro meio para nos sustentar, porque nós somos seus filhos e filhas. Seja o pão, o resultado do suor, ou quando ele nos provê pela sua graça, quando nós não temos nada, é ele quem dá aos seus o sustento de suas vidas. Assim não é de pão que vive o homem, mas daquele provedor que provê o pão. O poder de sustentar a vida não está no trigo, no glúten, mas em Deus, que faz a erva crescer, o sistema digestivo aceitar e o crescimento do corpo. Nenhuma necessidade que nós temos, física ou emocional, é uma justificativa para o pecado, porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. O que é o pão aqui? O pão para a vida é responder à vontade de Deus. A minha condição de estar aqui neste deserto é isso que está contido na resposta de Cristo. A minha condição de me humilhar, a minha confiança no Pai em prover as minhas necessidades no tempo devido, a minha postura de me humilhar como Cordeiro de Deus, o servo sofredor, de colocar de lado o meu poder divino e agir como um homem em dependência da provisão do Pai. Essa é a vontade do Pai, essa é a palavra que sai da boca dele, é dele que eu vivo, para ele que eu vim, para esse propósito. Como eu poderia agora dizer e declarar que a minha vida é pão, e se eu não comer eu vou morrer, quando eu vim para morrer. Eu não me tornei um homem e receber um corpo e um sistema digestivo para experimentar coisas maravilhosas pelo meu próprio poder, criando elas. Nem ter prazer físico, nem por um momento o Senhor irá se submeter às tentações do diabo. E embora Satanás não conhecesse a extensão da divindade de Jesus, Jesus conhecia quem era Satanás. E ele sabia muito bem o seu objetivo, assim por nenhum momento ele se entregará à sugestão. Queridos, eu devo concluir aqui, há muito a ser dito, mas há uma aplicação para nós e nós seguiremos nas duas últimas tentações no próximo domingo. Observe essas palavras. E ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Em todos os arranjos da vida, em todas as situações que você encontrar, esse é o pão. Qualquer emprego em que você embarque, qualquer lugar em que você vá se estabelecer, todas as grandes decisões da vida, lembre-se disso, você não está aqui apenas para aquilo, apenas para isso. Você está aqui para proclamar e defender a palavra de Deus. Garanta que a sua prioridade absoluta nessa breve jornada aqui na terra seja proclamar e defender a palavra de Deus, amar, honrar, servir o teu mestre e salvador. Não é só de pão e de roupa e de lazer e de entretenimento que vive um homem. Garanta que isso seja a sua prioridade deste lado do céu e o Senhor te abençoará.